Durante o período das eleições, determinado candidato ou candidata procura você pedindo o seu voto, prometendo ser o seu representante, seja no parlamento ou no executivo. Faz várias promessas, dizendo que vai zelar pela coisa pública. Você acredita naquele candidato, naquela candidata, e você destina seu voto àquela pessoa. Entretanto, após chegar ao poder, esse político, essa política, ele age como se não lhe conhecesse, como se não lhe desse satisfação. Ou seja, ele chega lá, toma muitas atitudes, como se não conhecesse você, como se não tivesse que lhe dar satisfação, como se não fosse o seu representante. Qual é a alternativa para esse tipo de situação? É em contextos como esse que nasce a democracia participativa, assunto do vídeo de hoje. Vem comigo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é Getúlio Fidelis, professor de Sociologia, e hoje eu estou dando sequência a essa série de vídeos sobre a temática da democracia, a qual aumentou a passagem dos transportes públicos de R$ 3 para R$ 3,20. Outras capitais fizeram o mesmo. Inicialmente, o movimento Passe Livre foi às ruas protestar contra o aumento dessa passagem. Com o decorrer dos dias, outras pessoas foram se incorporando àquele protesto inicial e, consequentemente, foram levando outras demandas, ou seja, as pessoas manifestaram insatisfação contra o universo da política. Tanto que eles falavam, não é apenas pelos 20 centavos. Então, as pessoas foram protestando por melhoria da educação, melhoria da saúde, mobilidade urbana e, principalmente, contra a corrupção. As pessoas estavam na rua também protestando contra a corrupção. Havia um sentimento comum em todas aquelas pessoas que estavam na rua. O sentimento era: não nos sentimos representados por esses políticos que estão no poder. Havia uma insatisfação generalizada com os políticos que estavam no poder. Inclusive, algumas pessoas que apareciam nas ruas levantando bandeiras de partido político, as pessoas eram expulsas do protesto. Ou seja, não havia uma identidade partidária naquele contexto. As pessoas estavam realmente insatisfeitas com os políticos. À época, sociólogos, cientistas políticos foram chamados para poder interpretar, tentar compreender aqueles eventos. E muitos falaram, esse contexto, esse evento, mostra para a gente uma crise de representatividade. As pessoas estão super insatisfeitas com o universo da política. E são em contextos como esses, como o da jornada de julho de 2013, que surge a democracia participativa. E esse modelo também é conhecido como democracia semidireta. Portanto, busca resgatar o tipo de democracia que era exercido lá na Grécia Antiga, a democracia direta, com a democracia representativa. O objetivo não é acabar com a democracia representativa, mas sim diminuir a distância entre representantes e representados. De acordo com o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a democracia participativa ela busca resgatar um caráter revolucionário da Revolução Francesa, com esse ideal de que o poder emana do povo e as pessoas estão muito insatisfeitas com os políticos que estão no poder, a alternativa seria a democracia participativa. E a Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu um mecanismo de participação direta, como, por exemplo, plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular. Eu vou trazer alguns exemplos aqui desses mecanismos de participação direta para a gente poder compreender direito como é o seu funcionamento. E é competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito ou referendo. E a gente vai ver em que situações isso já ocorreu aqui no nosso país. Em 1993, ocorreu um plebiscito. E essa consulta popular buscou saber da população qual seria a forma de governo que deveria ser adotada no nosso país. Então foi perguntada à população se o Brasil continuaria sendo uma república ou se voltaria a ser uma monarquia. Então a maioria da população brasileira, 63,3%, votou pela continuidade da forma de governo república. Não queriam mais o retorno da monarquia. Também foi perguntado
sobre o sistema de governo, se nós continuaríamos com o presidencialismo ou passaríamos para o parlamentarismo. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando direitinho formas e sistemas de governo, tá? Então, aqui em 1993, a população brasileira votou, na sua maioria, pela continuidade do presidencialismo. Então, o Brasil é uma república e o seu sistema de governo é o presidencialismo. Em 2005, ocorreu um referendo. Nessa consulta popular, foi perguntada à população sobre o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil. Essa consulta estava dentro do contexto do Estatuto do Desarmamento. Então, a maioria da população votou não. 62% disse que o comércio de arma de fogo no Brasil não deveria ser proibido. Então, aqui a gente tem um exemplo de um referendo. E aí eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre plebiscito e referendo. Vamos entender direitinho agora essa diferença. O plebiscito ocorre da seguinte forma. Vamos imaginar que um parlamentar ele queira implementar no Brasil, ou tenha a ideia de implementar no Brasil, a educação domiciliar, em que os pais serão responsáveis por educar os seus filhos. E aí ele quer consultar a população. Não há nenhuma lei ainda estabelecida, pensada, discutida. Primeiro vai ouvir a população. Então, população brasileira, você é a favor do ensino domiciliar? E aí a população vai votar ali sim ou não. Se a população, a maioria, aprovar essa ideia, essa proposta, aí o Congresso vai começar a discutir a lei. Quais serão as características dessa lei para aí ser aprovada? Esse é o plebiscito. Já o referendo é diferente. O referendo já existe uma lei. Tem uma discussão prévia no parlamento, o parlamento discute, elabora uma lei, e aí, após a elaboração dessa lei, faz uma consulta à população. Então, dá um período ali, por exemplo, de 6 meses para a opinião pública, a sociedade civil discutir. E aí a sociedade civil vai trazer os prós e os contras daquela proposta. E aí, uma data marcada, a população vota. Se a maioria da população votar a favor daquela lei, ela entra em vigor. Agora, se a maioria da população votar contra, aquela lei é jogada fora. Então, essa é a diferença específica entre plebiscito e referendo. Plebiscito é uma consulta feita antes da existência de uma lei. Já o referendo é posterior à existência de uma lei. E a terceira forma de participação direta é a iniciativa legislativa popular. Um exemplo recente foi a criação da Lei da Ficha Limpa. Essa proposta, ela inicialmente surgiu da sociedade civil. Havia necessidade de 1.300.000 votos para ser apresentada ao Congresso. No final, essa proposta ela obteve mais de 1.600.000 votos. Foi levada para o Congresso e o Congresso aprovou. Ou seja, a Lei da Ficha Limpa ela visa barrar candidaturas para cargos eletivos, cargos públicos de pessoas que têm alguma condenação, ou seja, aquelas pessoas que são consideradas fichas sujas. É um exemplo, essa iniciativa legislativa popular, de um mecanismo que faça com que a população também tenha um protagonismo legislativo, ou seja, com a proposta de leis. Estabelece aí um determinado número de pessoas pelos estados da federação, após ter um número X de assinaturas, leva essa proposta para o Congresso e o Congresso deve aprovar ou não, também pode acontecer isso. No caso da Lei da Ficha Limpa, o Congresso aprovou. Então, esse é um exemplo de um mecanismo de participação direta dos cidadãos. E agora eu quero trazer um exemplo real para vocês da importância da participação da população além daquele período das eleições, o que aconteceu na favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Em 2012, o governo estadual implementou na Rocinha a unidade de política pacificadora. Essa política pública, ela visava retomar o território das mãos do poder paralelo. Dentro dessa proposta, o governo estadual também queria construir lá na Rocinha um teleférico. O governo queria melhorar a mobilidade das pessoas daquela localidade, assim como ele havia feito em outras favelas aqui do Rio de Janeiro. Só que a população foi contra essa proposta.
Por quê? A população dizia que o teleférico não era prioridade. O que as pessoas queriam inicialmente, por exemplo, era saneamento básico. A população se reuniu e conseguiu com que o teleférico não fosse construído na Rocinha. Até hoje, 2021, não tem teleférico na Rocinha. A questão de saneamento básico ainda fica devendo também, não teve melhorias nesse sentido. Mas esse é um exemplo de como a população organizada, a população possa ter voz ativa, ou seja, a população, o eleitor, o cidadão, ele não deve participar do universo da política apenas no período eleitoral, apenas no ato de votar e ser votado, mas ele deve ter uma participação mais ativa no dia a dia. E é esse o objetivo da democracia participativa. A insatisfação com o universo da política ela é enorme. Então, é importante que a população ela possa ter uma voz mais ativa no nosso país. Claro que esse modelo de democracia participativa ou semidireta, ele recebe algumas críticas por não ter atuação no âmbito nacional, né? Vamos imaginar o Brasil, um país de dimensões continentais, como que a gente vai poder deliberar, discutir determinados assuntos. Mas esse evento, esse modelo, ele pode sim ocorrer muito no âmbito local. E no âmbito local, um grande exemplo é a participação dos cidadãos no chamado orçamento participativo, em que o município ele convoca a população para a população deliberar e definir o orçamento participativo daquele município. E daí cria-se a lei orçamentária anual, que é enviada para o legislativo, e o legislativo aprova esse orçamento participativo. É um dos exemplos. Embora, repito, é difícil pensar no âmbito nacional, mas o Brasil deveria fazer mais uso de plebiscitos e referendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, também é uma república federativa, em uma comparação com os estados da Federação Brasileira. Nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia. E lá eles costumam fazer uso desses mecanismos de participação direta com muita frequência, nas eleições com muita frequência sobre variados assuntos. Variados assuntos. Aqui no Brasil, determinado assunto ele tem que ser discutido apenas no âmbito nacional e não deveria ser assim. No âmbito local, no âmbito dos municípios, determinados assuntos poderiam ser discutidos, os mecanismos de participação direta poderiam ser mais utilizados. Então é isso, pessoal. Falamos no vídeo de hoje sobre democracia participativa ou semidireta. Peço mais uma vez para você se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa aquele like, ok? Mas antes de finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião, gostaria de ouvir você. Comente aqui embaixo. Você tem o hábito de participar ativamente do universo da política no seu bairro, na sua cidade? Deixa aqui nos comentários, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.